Olá, que alegria estarmos juntos para mais um mergulho profundo no conhecimento. É muito bom estar aqui de novo. Para iniciar hoje, eu quero deixar uma recepção muito calorosa e desejar uma bênção divina poderosa para o dia e para a semana de todos que nos ouvem. Amém, com certeza. Que seja, assim, um tempo de muita paz, luz, discernimento e proteção para cada pessoa que acompanha essa nossa jornada. Um desejo mais do que necessário hoje em dia. Sim, e olha, o material que a gente tem pela frente hoje é simplesmente fascinante. Daqueles que prendem a atenção do início ao fim mesmo. Prende e assusta um pouco, né? Nossa, muito! A gente vai focar em um dos textos mais intensos, complexos e dramáticos de toda a literatura antiga, o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Que descreve as famosas 7 taças da ira de Deus. Exatamente. E para não ficarmos só na superfície, a gente trouxe um material de base super robusto. Vamos explorar os apontamentos do clássico e super detalhado comentário bíblico do John Walvoord. Que é uma referência absoluta no assunto. Sim, e também as notas estruturais da Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida Atualizada. A nossa missão hoje é ir muito além de uma leitura superficial, certo? O desafio aqui é destrinchar esse texto. Em vez de olhar para essa narrativa só como, um roteiro de filme catástrofe de Hollywood. A ideia é entender o rico simbolismo que o autor usa, o contexto histórico, o geográfico e, de forma especial, as lições surpreendentes sobre a própria natureza humana. Que estão escondidas ali nas entrelinhas, né? Isso, a proposta é manter uma postura totalmente analítica sobre os dados que essas fontes nos trazem, observando como a teologia, a história e a psicologia se cruzam no clímax da narrativa. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque lendo esse material de apoio, fica muito claro que mesmo diante do que parece ser o colapso absoluto do mundo físico... O fim de tudo. O maior choque que o texto provoca não é a destruição do planeta. O que realmente assusta quem lê é a reação do coração humano a tudo isso. É uma exploração psicológica muito profunda. Mas, para contextualizar quem está nos ouvindo, o capítulo já começa no versículo 1 com uma voz muito forte saindo do santuário. Dando a ordem. Isso, a ordem para que 7 anjos derramem essas taças sobre a terra. E as fontes apontam um detalhe linguístico no grego que meio que dita o tom de tudo. O que chama atenção logo nessa abertura. O comentário do Walvoord destaca o uso de uma palavra grega bem específica, que se repete exaustivamente nesse capítulo. A palavra mega. Mega. No nosso vocabulário de hoje, o prefixo mega foi meio banalizado, né? A gente usa para tudo. Mega promoção de supermercado, mega evento. Mega liquidação. Exato. Mas no texto original, a repetição tem um peso, uma magnitude incomparável. O capítulo descreve uma mega voz, um calor mega intenso, o mega rio Éufrates, um mega dia de Deus e um mega terremoto. Até os pedras de granizo recebem esse adjetivo. Sim, o nível de intensidade é tão alto que estudiosos tipo J.B. Smith chegam a afirmar que este é, nas palavras dele, o grande capítulo da Bíblia. O grande clímax. Exatamente. E essa mega voz que sai do templo sem qualquer intermediário, ela representa a própria voz de Deus, dando o comando final para o ápice do juízo. E isso levanta uma questão estrutural bem importante. Quem já conhece um pouco do livro de Apocalipse lembra que existem outros ciclos de juízos antes desse, né? Os selos e as trombetas. Isso. A abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. E lendo rápido as notas da Bíblia de Estudo NAA, dá para notar um paralelo forte. A primeira trombeta atinge a terra, a primeira taça também. A segunda trombeta afeta o mar, igual à segunda taça. Fica parecendo uma repetição. Dá a impressão de que o texto está só contando a mesma história com palavras diferentes. É um raciocínio muito comum. Mas um princípio básico de análise textual lembra a gente de que similaridade não prova identidade, sabe? O material do Walvoord faz uma distinção vital aqui. Se a gente olhar para os juízos das trombetas que acontecem antes, notamos que eles eram parciais. Afetavam 1/3, né? Exato. 1/3 da terra, 1/3 do mar. E além disso, havia interlúdios, pausas dramáticas que serviam como janelas de tempo para a humanidade refletir e mudar de rumo. Uma chance de arrependimento. E isso, já as taças,
são completamente diferentes na dinâmica. Elas não têm pausas. É um evento atrás do outro sem respiro. Uma sucessão implacável. O Voivode usa uma imagem muito boa. Ele chama de golpes de martelo sucessivos. Nossa! Não tem mais intervalo. E, mais importante ainda, não são juízos parciais. Eles assumem uma escala universal. As fontes dizem que essas taças representam a consumação final. É a soma de todos os terrores anteriores caindo de uma vez só. Sobre um sistema que se colocou em oposição total. Sim, no estágio final da grande tribulação. Que, na escatologia, que é o estudo dos eventos dos últimos dias, é aquele período de angústia extrema antes do fim da história humana. Bom, então vamos começar a desempacotar essa sequência observando o colapso do mundo físico mesmo. O primeiro anjo derrama a taça sobre a terra e o resultado, segundo o texto, é o surgimento de úlceras ou chagas malignas e dolorosas nas pessoas. Uma praga terrível. Mas as fontes deixam claro que não é um surto aleatório, tipo uma doença de pele qualquer. Tem um alvo muito específico. O texto diz que atinge unicamente quem porta a marca da besta e adora a imagem dela. E essa seletividade é um detalhe teológico muito profundo. A Bíblia NAA aponta que a palavra grega usada para úlceras aí é a mesma que os tradutores da Septuaginta usaram lá no passado. O Septuaginta sendo aquela tradução grega antiga do Antigo Testamento, certo? E isso mesmo. Eles usaram a mesma palavra para descrever a sexta praga do Egito no livro de Êxodo, a praga dos tumores. Interessante a conexão. Fazendo essa ponte, o autor mostra um padrão. Assim como lá no Egito os juízos separavam o povo oprimido do sistema do faraó, aqui o juízo rastreia exatamente quem está alinhado ao sistema opressor global. É quase como, e perdoa a comparação moderna, mas é quase comparável a um malware super sofisticado. Como assim? Sabe aqueles vírus de computador programados para atacar só máquinas que têm um código específico instalado? O juízo reconhece quem escolheu a lealdade ao império do mal. Exatamente isso. Uma ótima analogia. O juízo rastreia a lealdade. E a escalada não demora. Logo na sequência a gente tem a segunda e a terceira taças, e elas miram direto no sustento da vida, que é a água. O segundo anjo derrama a taça no mar e a água vira sangue. Mas não é só uma coloração avermelhada. Não, o texto é super gráfico. Diz que fica como o sangue de um morto. E a terceira taça estende isso para os rios e fontes de água doce. Imagina a escala desse evento. É impensável. Oceanos inteiros mudando de composição, todo ser vivo marinho morrendo. As anotações que a gente está avaliando mencionam um odor, uma putrefação global. É o fim de qualquer rota marítima e o fim da água potável no planeta. O nível dessa catástrofe ecológica transcende qualquer parâmetro histórico, né? E o que os comentaristas sublinham é a declaração surpreendente que vem logo depois desse desastre. A fala do anjo. Isso. O João ouve uma entidade chamada de o Anjo das Águas. E diante da destruição de todos os oceanos e rios, o anjo não lamenta. Pelo contrário, ele faz uma declaração atestando a justiça divina. Ele diz basicamente que Deus é perfeitamente justo por trazer esse julgamento. E a justificativa que ele dá é a pura lógica da retribuição. Ele afirma que como essas pessoas derramaram o sangue dos santos e profetas no passado, agora foi dado sangue para elas beberem. É o clássico, é o que merecem. É, uma justiça poética, mas aplicada de uma forma brutal e literal. O crime e a punição se espelham. E para reforçar essa cena, tem um eco literário muito comovente aí. Uma voz vem direto do altar concordando com o Anjo das Águas. O altar personificado. Sim. A Bíblia NAA lembra que, capítulos atrás, as almas dos mártires estavam debaixo desse mesmo altar clamando por justiça, perguntando até quando o mal ia ficar impune. E essa voz do altar agora soa como a resposta definitiva. A justiça que parecia lenta aos olhos humanos se revela exata, né? Inevitável. Deixando as águas para trás, o ataque aos elementos continua. E aqui, na quarta e na quinta taças, a gente entra no que eu considero o aspecto mais perturbador dessa narrativa. O quarto anjo derrama a taça sobre o sol. A nossa fonte de vida. Exato. A principal fonte de luz e calor se volta contra a humanidade.
O calor se intensifica de um jeito absurdo, queimando as pessoas com fogo, e logo depois, num contraste bizarro, a quinta taça cai direto sobre o trono da besta e o reino inteiro mergulha em trevas absolutas. Mais uma vez o paralelo com as pragas do Egito aparece. A nona praga, das trevas palpáveis. Só que a diferença crucial é que essa escuridão não traz nenhum alívio para o calor que acabou de acontecer. Nenhum. O texto descreve uma agonia somada, sabe? As pessoas lidando com as úlceras da primeira taça, as queimaduras da quarta, e agora imersas numa escuridão total. A narrativa chega a dizer que eles mordiam a própria língua de tanta dor. É o retrato de um sofrimento encurralado, sem válvula de escape. Sem ter para onde fugir. E esse é o exato ponto de virada psicológica que a gente mencionou no começo. Sim, porque a nossa lógica humana, o nosso bom senso, sugere que diante de uma dor dessa magnitude e de um evento tão inegavelmente sobrenatural, qualquer pessoa cairia de joelhos. Pediria perdão na hora. Imploraria. A gente acredita que o sofrimento extremo humilha as pessoas, mas as fontes apontam para uma reação totalmente chocante. O texto afirma com todas as letras que eles blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias e úlceras e não se arrependeram. A análise do Valvor sobre esse trecho é fascinante porque ela destrói uma ilusão muito reconfortante que a gente carrega. Qual ilusão? Existe um mito popular de que tragédias, dor intensa e a proximidade da morte produzem automaticamente arrependimento e transformação de caráter. Aquela ideia de que, na hora do aperto, todo mundo vira santo. Exato. Mas o que esse texto demonstra é que o sofrimento, quando ele cai sobre um coração que já está endurecido por escolhas constantes pelo mal, ele não produz arrependimento, ele produz ressentimento. Nossa. O sofrimento funciona como uma lupa. Ele só revela e amplia a rebelião que já existia lá no fundo. É muito como aquele fenômeno da dissonância cognitiva que a gente vê hoje em dia, mas elevado à máxima potência. Com certeza. Quando alguém é confrontado com as consequências desastrosas das próprias escolhas, em vez de admitir o erro, a pessoa prefere culpar os outros, dobrar a aposta no erro e se afundar na raiva. Eles reconhecem que Deus tem o poder, não são ateus nesse momento. Sabem exatamente de onde vem o juízo. Sim, mas escolhem o ódio em vez da submissão. O diagnóstico é o de uma corrupção total e irreversível. Como a Bíblia NA sugere, a punição não serve mais como ferramenta corretiva porque o caráter está irremediavelmente fixado na maldade. É uma teimosia existencial. A criatura prefere a própria destruição a reconhecer a soberania do Criador. Um nível de orgulho assustador. E isso leva a gente a avançar na narrativa e chegar à sexta taça, que muda um pouco o foco para questões geográficas e geopolíticas. O anjo derrama a taça sobre o grande rio Eufrates e o texto diz que as águas simplesmente secam. Um evento colossal. Lendo isso hoje, pode parecer só um fenômeno climático de seca extrema, mas para o leitor original do primeiro século, o Eufrates não é um rio qualquer. Qual é a importância tática de secar essas águas? O Eufrates é uma fronteira com um peso monumental. Na antiguidade, ele era o limite natural oriental do Império Romano. E para os romanos, além do Eufrates, habitavam os partos. Um povo bem temido, né? Muito guerreiro, uma ameaça constante. E no contexto bíblico, o rio também marcava o limite leste extremo da terra prometida a Abraão. O Alvord e as notas da NAE explicam que o secamento simboliza a remoção de uma gigantesca barreira restritiva. Para preparar o caminho para os reis do Oriente, certo? Isso, que no original grego é traduzido literalmente como os reis do nascer do sol. Então seria uma forma literal de abrir passagem para uma invasão massiva global. Exatamente nesse sentido. O comentário traça um paralelo super interessante com o Êxodo de novo. Lá atrás, o Mar Vermelho e o Rio Jordão foram abertos milagrosamente para o povo de Deus passar em segurança. Rumo à libertação. Sim. Mas aqui, o milagre da seca ocorre com um propósito diametralmente oposto. É para facilitar a movimentação de exércitos para uma guerra mundial devastadora. É a remoção do último obstáculo para o confronto. E a forma como esses exércitos são mobilizados é narrada através de uma visão bastante grotesca. O João observa 3 espíritos imundos que têm a aparência de rãs saindo da boca do dragão,
da besta e do falso profeta. Uma imagem bem bizarra. Muito. Como as fontes interpretam essa imagem tão peculiar? Bom, essa tríade, o dragão, a besta e o falso profeta, é vista na teologia como uma trindade falsificada. Uma imitação sombria da trindade divina feita só para enganar. E sobre os espíritos em forma de rãs, o texto identifica eles como entidades demoníacas que operam sinais e maravilhas. Então não são monstros pulando por aí, literalmente. Não. A imagem que as fontes ajudam a construir é de uma profunda e sombria operação diplomática. Esses espíritos vão até os reis e líderes políticos do mundo inteiro, usando mentiras, ideologias sedutoras e milagres para convencer as nações a se unirem militarmente contra Deus. É como se fosse a cúpula geopolítica definitiva, só que baseada inteiramente no engano. Perfeito. E o texto especifica o ponto de encontro de todos esses exércitos. O versículo 16 diz que eles foram congregados no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Uma das palavras mais famosas da história. Sim. Na cultura pop, virou sinônimo de meteoro, de fim do mundo, filme do Bruce Willis. Mas tirando essa roupagem de Hollywood, qual é o pano de fundo histórico real desse lugar? Armagedon é a junção das palavras hebraicas que significam monte de Megido. Geograficamente, a gente está falando da região que cerca a planície de Megido e o vale de Esdraelon, lá em Israel. Quem estuda a geografia da região sabe que esse vale é uma passagem natural, tipo um funil geográfico, e foi palco de batalhas cruciais ao longo de milênios. A Bíblia NA detalha o currículo sangrento desse lugar. Foi ali que Gideão derrotou os midianitas, que Baraque venceu os cananeus, e foi ali que os reis Saul e Josias morreram em batalha. Ou seja, na mente de qualquer leitor familiarizado com as escrituras da época, falar Megido é evocar imediatamente a ideia do campo de batalha definitivo. É o equivalente a mencionar a Normandia, sabe? Ou Waterloo. É uma geografia muito carregada de peso simbólico, apontada como o epicentro do conflito final. Só que no meio de toda essa preparação frenética bélica, as fontes destacam uma quebra na narrativa que é bem surpreendente. No meio da tensão, no versículo 15, o texto insere uma fala direta de Jesus. Uma interrupção total. Ele parece pausar a visão da guerra para dar um recado pessoal. Ele diz: "Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha." É uma pausa que exige atenção. Brilhante o posicionamento disso. Usar a figura de um ladrão na noite é uma metáfora recorrente no Novo Testamento. A ideia não é associar a figura divina a um criminoso, óbvio. Claro. Mas destacar a natureza repentina e inesperada do evento. Vai acontecer quando o mundo estiver focado em outra coisa, no caso, na guerra e na crise global. E sobre essa recomendação bem específica de guardar as vestes, em termos práticos, o que as notas de estudo explicam? Naquela época, os guardas noturnos que dormiam em serviço podiam ter as roupas tiradas e queimadas pelos supervisores, acordando na mais profunda vergonha pública. Caramba, sério? Sim, era uma punição real. Então a metáfora é um chamado urgente à integridade moral. Manter as vestes significa não se deixar contaminar pela sujeira ética do sistema ao redor. Estar alerta. Num cenário de caos profundo, propagandas enganosas e lideranças duvidosas, o grande risco não é só o perigo físico da guerra, é ser pego espiritualmente nu, destituído de princípios quando a verdade final aparecer. Nossa, essa explicação traz a grandiosidade apocalíptica do texto para a responsabilidade individual de cada um. E isso nos conduz finalmente à sétima taça, o clímax absoluto. O anjo derrama a taça no ar e do trono soa uma voz em alto volume declarando: "Está feito." A Bíblia NAA faz um paralelo incrível aqui. Com as palavras de Jesus na cruz, não é? Isso, Pongo ele declarou: "Está consumado." É uma simetria teológica muito elegante. Na cruz, a obra de redenção da humanidade atingiu a conclusão perfeita.
Agora, no derramamento da sétima taça, é a obra do julgamento sobre o mal que atinge a completude. A palavra grega carrega esse peso de algo que não precisa de adendos. E o fato de a taça ser derramada no ar, tem algum significado nas fontes? Sim, o ar, em algumas tradições teológicas, é descrito como domínio espiritual das forças malignas. Então é a limpeza final de toda a esfera da atividade demoníaca. E as consequências dessa declaração no mundo físico são indescritíveis. A narrativa fala de um terremoto com uma magnitude que o planeta nunca experimentou desde que existem seres humanos. Não é um tremorzinho local. Não, é uma convulsão global que reconfigura toda a topografia do planeta. O texto menciona que a grande cidade se fende em 3 partes e Babilônia recebe o cálice do furor da ira. As fontes definem Babilônia como o quê, exatamente? Como a representação máxima do sistema mundial de arrogância, comércio opressor e idolatria. E o impacto físico é total. As cordilheiras desaparecem. As ilhas afundam ou fogem. O desmantelamento literal de tudo que a humanidade considerava sólido. As montanhas que o pessoal vê como refúgios inabaláveis deixam de existir. Tudo que o ser humano construiu com base no orgulho desmorona de vez. E como se a reestruturação dos continentes não fosse suficiente, tem um detalhe no final que é de cair o queixo. O céu lança uma chuva de granizo letal, pedras que pesavam cerca de 1 talento. O Álvaro calcula isso entre 30 e 45 quilos por pedra. Gente, para colocar isso em perspectiva visual, é o equivalente a blocos de gelo do tamanho de um micro-ondas despencando das nuvens em alta velocidade. Destruição absoluta. E a reação das pessoas, o capítulo conclui dizendo que elas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo era sobremaneira terrível. Até o último segundo, sob o peso do céu caindo, a escolha foi o ódio. Essa conclusão só amarra o que a gente discutiu sobre a psicologia da rebelião, trazendo todo esse peso teológico para a nossa realidade atual. A relevância do capítulo vai muito além de debates sobre calendários do fim do mundo. Funciona como um holofote desconfortável, né? Exatamente. Sobre a nossa própria teimosia. É um alerta de como a recusa em assumir o erro e a insistência em viver sem princípios éticos podem calcificar o caráter da pessoa, a ponto de deixar ela cega para a própria ruína. A obstinação na forma mais destrutiva possível. Um retrato exato. E isso lança luz sobre aquele aviso no meio do texto, a necessidade de manter as vestes. Num mundo bombardeado por crises e desinformação, viver com vigilância ética não é um preciosismo religioso. É sobrevivência. É a única armadura real disponível. Fica o convite urgente para que a gente leve as escolhas morais a sério agora, de forma consciente, e não esperar que uma crise force a mudança depois. Porque crises nem sempre consertam corações. Muitas vezes, elas só revelam as fendas. Tudo isso deixa um espaço imenso para reflexões muito além da tinta no papel, não é? Baseado em todo esse estudo do Walvoord e da ENAE, surge um pensamento para quem está nos ouvindo carregar durante a semana. Qual seria? Diariamente sobre o céu desabando em pedras de gelo ou os oceanos se transformando. E se o grande choque for a constatação de quão fundo a alma humana está disposta a ir na sua própria rebeldia, abraçando a escuridão e recusando a luz, mesmo quando o mundo inteiro ao redor está literalmente em chamas. É, uma reflexão formidável, que exige muita coragem e honestidade de quem faz. É um convite e tanto para analisar o que a gente está cultivando dentro de nós mesmos nos dias de calmaria, muito antes das tempestades chegarem. Finalizamos esse mergulho profundo com muitas perspectivas valiosas para processar. Sem dúvida. Foi uma análise densa, mas super necessária. Agradecemos imensamente pela companhia de todo mundo em mais esta exploração literária e teológica. Muito obrigada por dedicarem o seu tempo precioso para acompanhar análises tão ricas e que nos desafiam a pensar além do óbvio. Que Deus abençoe todos os ouvintes.